Comunhão é a mesma coisa de um casal que não tem relacionamento, que não se comunica. Você vai enfraquecendo, e é isso que o inimigo quer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. A parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos. Repita comigo a palavra servo. E confiou-lhe seus bens. A um deu 5 talentos. A outro deu 2 talentos. E a outro ele deu 1 talento. Cada um de acordo com a sua capacidade. Repita comigo, capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, imediatamente multiplicou os talentos e ganhou mais 5 talentos. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2 talentos. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o seu talento do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 talentos e disse: Senhor, me confiou 5 talentos. Veja, ganhei mais 5 talentos. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Você quer chegar no muito? Quem quer chegar no muito? Fala para quem está do teu lado: seja fiel no pouco. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou, junta aonde não semeou. Por isso, tive medo. Repita comigo, medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que te pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho aonde não plantei e junto aonde não semeei. Então você deveria ter confiado, repita comigo, confiança, o seu dinheiro, o seu talento aos banqueiros, para que quando eu voltasse ou recebesse de volta, repita comigo, de volta, com juros, tire o talento daquele e entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado. A quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Lance fora o servo inútil nas trevas, aonde haverá choros e ranger de dente. Poder tomar assento. Você reparou que em tempo de pandemia, Deus tem falado muito conosco sobre chamados, vocação, ministério. Tem pessoas que elas pensam que existe só vocação, ministério ou chamado pastoral, missionário. Não. Existem diversos ministérios. Ministério de contribuir, ministério de amar o próximo.
Ministério de limpar uma igreja. Ministério de você ajudar as pessoas. Existem vários ministérios. Quem estava aqui domingo passado? Deus nos falou que ainda há tempo de recuperar o nosso quê? Fala para quem está ao teu lado, sabe o que é machado? Fala o seu dom, sua vocação. Se Deus falou que ainda é tempo, porque vai chegar um tempo que não haverá mais tempo. E nessa noite eu quero ministrar sobre os talentos. Nós vivemos num tempo de individualismo, que ninguém confia em ninguém. Vivemos num tempo que as pessoas não conseguem ficar focadas. Por quê? A geração do meu pai era uma geração que eles tinham um foco. Eles começavam algo, eles iam até o fim. A nossa geração, essa geração, eles já têm o celular. Você pode perceber, o celular, ele não deixa você permanecer no foco. Por quê? Vem uma mensagem, você lê e você guarda o celular. Você não consegue manter. Daqui a pouco você assiste o jornal, ele fala da pandemia um pouquinho, daqui a pouco fala de outra coisa, então você não consegue assimilar, avaliar, manter o foco. Você entra no Facebook, tem uma mensagem, daqui a pouco você troca para outra coisa, trabalhando no inconsciente coletivo, para que a humanidade não consegue manter o foco. Aí fica aquelas pessoas, tudo que ela começa, ela não termina. Ela começa o foco, hoje eu vou vender carro. Mas inconsciente, foi trabalhado na mente dela, que ela não pode ficar muito tempo com alguma coisa. Então daqui a pouco ela está vendendo gravata. Daqui a pouco ela já vai vender melancia. Então não consegue manter o foco. Começa algo que Deus confiou nas suas mãos. Você não consegue manter o foco porque a sua mente está cauterizada. Você não consegue permanecer. E nós podemos fazer uma transferência inconsciente. Vamos ajudar tal pessoa? Eu não confio não. Mas nessa noite, Deus nos trará revelação. Deus é Deus. Deus confia em pessoas. Por que você não confia em pessoas? Se Deus confia em pessoas, por que nós não confiamos em pessoas? Podemos ter um trauma da nossa infância, alguém que nós confiamos. Se você confiou em um homem, você teve uma decepção, o seu inconsciente não vai confiar em homem nenhum. Se você confiou em alguma mulher, você teve uma decepção, o seu consciente não vai confiar em mulher nenhuma. E nós podemos ampliar e trazer para a família, para a igreja, para a empresa. Eu não confio em mim. Eu coloco um tema nessa palavra. Deus confia em pessoas. Fala para quem está do teu lado do bom tom. Deus confia em pessoas. Não desista, Deus confia em você. Mesmo que as pessoas não confiem em você. Na vida espiritual, ministerial, sentimental, emocional, saia daqui ressignificado. Deus quer ressignificar a sua história, o teu contexto nos tempos atuais. Deus confia em você. Se Deus te deu algo pequeno para fazer, é porque Deus confia em você. Deus confiando em você, não precisa mais ninguém confiar. Deus confia em pessoas. Se você ler Gênesis, lá está escrito que Deus, Ele fala, façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa... Por que façamos? Pai, Filho e Espírito Santo. E esse ser humano, ele vai ter a mesma capacidade que nós temos de reproduzir outro semelhante a ele mesmo. Quem fez o ser humano?
Quem foi que fez o ser humano? Quem criou você? Fala para o seu irmão, porque Deus confia em você. Levanta a cabeça, não desista. Deus fez o ser humano, você lê lá depois. Se não me fala a memória, Gênesis capítulo 2, 26, Deus fala para o homem, tenha domínio sobre todas as coisas. Céu, terra e mar. Deus estava confiando algo na humanidade, no ser humano. Esse é o projeto original de Deus para a minha vida e para a sua vida. Tenha domínio sobre todas. Deus falou para os anjos, falou para os animais. Fala, seu irmão, Deus falou, é para você. Imagina Adão perguntando, Senhor, e os principados? Abaixo de mim quem tem domínio é você. E as potestades? Abaixo de mim quem domina é você. Depois você possa ler Atos, capítulo 1, versículo 8. Por isso que é bom ler Bíblia. Quando você lê Bíblia, você pode passar por qualquer situação, o seu próprio inconsciente, ele vai ressignificar, porque o Espírito Santo, ele te dá o discernimento do que está acontecendo. Ele vai te falar, Deus está te levando para um propósito maior. José, ele entendeu que os irmãos deles foram um instrumento de Deus para levar José para um propósito maior. Senão José tinha ficado com depressão, ia desistir. José, ele cuidou de um lugar que ele ia ser governador daquele lugar. Temos que ler Bíblia, gente. Jesus, ele ressuscita no terceiro dia. Está em Coríntios e Lucas. E ele fala para os discípulos, vocês fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam capacitados pelo Espírito Santo. Não saia de lá, não vai fazer missão, não tem de fazer nada, vocês ficam lá. Os estudiosos dizem que eles ficaram aproximadamente 10 dias consecutivos orando. Depois que vocês forem capacitados pelo Espírito Santo, aí sim, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. Deus estava confiando algo na vida deles. E Deus está confiando algo nas suas mãos. Confiou algo em suas mãos. Você não veio na terra por acaso. Depois que eles são capacitados pelo Espírito Santo, em Atos capítulo 8, houve uma grande perseguição. Os discípulos se espalharam, porque a palavra tem que se cumprir. Porque eles tinham que ser testemunha, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então Deus preparou o ambiente. Se eles não fossem perseguidos, eles não iam evangelizar as outras nações. E se você ler lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, o que está escrito lá? Quem já leu? Alguém já leu? Jesus dá uma ordem, depois que eles estão capacitados. E disse-lhe Jesus, vocês vão pelo mundo todo, pregue o evangelho. Você está pregando o evangelho? É uma ordem. Deus confiou algo em nossas mãos. Pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crê. Quem crê, vai. Não adianta vocês querer falar para Deus, eu creio, mas eu não vou. E nós oramos, Senhor, visita os hospitais, visita os enfermos. Jesus está falando aqui, vocês vão. E nós queremos mandar Deus, fazer de Deus o nosso servo. Em meu nome, vocês vão expulsar os demônios. Vocês vão falar novas línguas. Colocarão a mão em serpentes.
E se beber algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Vocês vão colocar a mão sobre os doentes, os enfermos, e eles serão o quê? Jesus não cura Covid? Quem teve aqui Covid? Olha aí, ó. Eu também. Jesus não cura? Ele cura, é nós que não crê. Porque o medo nos leva o quê? Fugir. Diminuir a nossa imunidade. Não que somos imunes ou vamos enfrentar alguma coisa. Mas podemos o quê? Colocar nossa máscara, usar gel, álcool e orar pelas pessoas. O que aconteceu, está acontecendo? Por aumentar a maldade, o amor esfriou, a pessoa pegou Covid, ela está com uma bomba. Nem chega perto. Você vai amar essa pessoa só se ela tiver saúde? Hã? Jesus falou, ó, vocês vão colocar a mão e serão curados. Agora com Covid-19, que as pessoas vão ver se você ama. Agora que as pessoas vão ver se vocês estão juntos, se a igreja vive em comunhão. A igreja se espalhou. O espírito de medo, Jesus falou, eis que vos dei um espírito de ousadia, um espírito de coragem, não de medo. Jesus falou, eis que vos dou poder e autoridade. O Bruno, quantas vezes nós oramos? Um monte de vezes, né, Bruno? E nós abraçávamos, eu estou com você, Bruno. Não só em tempo de bênção, não. Você não pode estar com seu irmão só em tempo de bênção, de bonança. Você tem que ser a igreja também do tempo de caos. Não só a igreja em tempo de bonança. Agora que o mundo tem que ver se você ama o seu irmão. Se você ama a sua irmã. Porque Deus confia em pessoas. E Deus confiou em nós. Deus confia em você. Eu quero estar compartilhando essa palavra. Um talento de ouro valia nessa época aproximadamente 60 mil reais. A palavra nos diz que um homem saiu em viagem e chamou seus servos. Quem é servo do Senhor aqui? Se você vê lá em Daniel, você observa que vai estar escrito o Filho do Homem. O Filho do Homem, esse Filho do Homem significa Jesus, o próprio Deus. Jesus, ele falou na cruz, Pai, está consumado. Agora, eu passo essa responsabilidade para a igreja. E eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, o Consolador. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Vocês vão expulsar demônio, vocês vão falar nova língua, vocês vão orar, os enfermos serão curados. Eu vou, mas eu vou preparar uma casa para vocês, para que onde eu esteja, vocês também vão estar comigo um dia. Esse homem que está falando aqui, está falando Jesus. Ele passou uma responsabilidade, ele confiou ferramentas, talentos, chamado em nossas mãos. E ele saiu em viagem. Ele chamou um dos seus servos. Se você é serva de Deus, ou é servo, é porque ele é o teu Senhor. Deus é o seu Senhor? Fala para o seu irmão, ele é o teu dono então. Ele é o teu dono. A palavra Senhor significa dono. E você ser escolhido por Deus é um privilégio muito grande. Só que tem duas coisas. Você vai ser abençoado, mas você vai ser provado por Deus. Existe um evangelho que nós não somos provados. Por quê? As pessoas acham que está no céu. Você lembra de Abraão? Abraão, vem aqui. Me dá o que você mais ama. O teu Isaac, o teu filho. Abraão não questionou a Deus.
Naquele momento, Abraão, ele foi aprovado, o último estágio da prova de Abraão para ser pai de nações, para ser o nosso pai da fé. Às vezes você está no último estágio e você nega o Isaac que Deus está te pedindo. Pode ser o seu tempo, pode ser uma visita, pode ser generosidade, pode ser algo que Deus está pedindo. Você tem que estar atento à voz de Deus. Abraão ficou atento, ele conhecia Deus, ele tinha relacionamento com o seu Senhor. Olha que ele vai oferecer o sacrifício. Deus fala: Abraão, não toque no seu filho, porque eu vi que tu me temes, porque tu me amas. Será que em tempo de pandemia você está focado nas coisas que Deus tem para você? Ou será que estamos focados no nosso reino? Ele chama os seus servos, chamou eu, você, porque Deus confia em você. Quem vai dar conta do seu talento não é teu marido, não é tua esposa, não é teu filho, não é teu patrão, é você. Quem vai dar conta do meu talento sou eu. Vai ser individual. A palavra diz que ele deu 5 talentos. A outro, ele deu 2 talentos. O outro, ele deu 1 talento, segundo a sua capacidade. Fala para o seu irmão que Deus confiou na sua mão. Você é capaz de fazer. Fala, você está habilitado para fazer. Pode ver que ele não deu os talentos. Da mesma forma, ele deu talentos diferentes. Às vezes o seu talento é para ajudar alguém. Às vezes o seu talento é para ministrar. Às vezes o seu talento é da cura. Às vezes o seu talento é da fé. Às vezes o seu talento é do louvor. Às vezes o seu talento é missão. Às vezes o seu talento é generosidade. Às vezes o seu talento é amar o próximo. Às vezes o seu talento é ajudar o próximo. Você tem que entender e ver para que Deus te chamou. O crente tem que saber da onde ele veio, o que ele tem que fazer e para onde ele vai. Só que as pessoas, elas não conseguem ter um foco. Por causa do celular, tu falou, daqui a pouco o celular, outra coisa. Daqui a pouco o WhatsApp, outra coisa. Daqui a pouco o Face, outra coisa. Você não consegue manter o foco em nada. Imagina nas coisas espirituais. A palavra nos diz, ao servo que ele deu 5 talentos, o que ele fez? Multiplicou. Eu te pergunto, o que você tem feito com o seu talento? Tem multiplicado? Deus confia em pessoas. Ao outro servo, ele deu 2 talentos. Esse foi lá e multiplicou. A cada um ele deu segundo a sua capacidade, segundo aquilo que você está capacitada ou capacitado para fazer. Nós não fazemos se nós não queremos, mas Deus nos capacitou. Deus não chamou os anjos, não. Deus chamou seres humanos, pessoas. Aquele que Deus deu 1 talento, ele foi lá, cavou um buraco e enterrou. Eu te pergunto, onde você enterrou seu talento? Isso que nós temos que entender. Deus confiou uma ferramenta, um chamado, um dom, um talento nas suas mãos. E foi para junto do Pai. O que Deus está falando conosco nessa noite? Ele confiou. Fala para o seu irmão, haverá uma prestação de conta. Versículo 19. Depois de muito tempo, a palavra tempo significa ano. Depois de muitos anos, Jesus, ele vai voltar. Depois de muito tempo, o Senhor, o dono, o proprietário daqueles servos, voltou e acertou o quê? Abre a sua Bíblia no versículo 19. Mateus 25, versículo 19. Se você não entender isso,
nós vamos ficar rodando, porque essa área não vai, porque aquilo não flui, porque eu não consigo sair do pouco em algumas áreas das nossas vidas, porque a palavra de Deus significa mandar. Fala para o seu irmão, mandamento não é opção, é uma ordem. E ele vai voltar e nós vamos ter que prestar conta. Depois de muito tempo, o Senhor, o dono daqueles servos, voltou e acertou o quê? Conta com eles. Nós temos que entender que um dia nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. E lá não vai ter como você falar, é culpa da minha mulher, é culpa do meu marido, é culpa do meu filho, é culpa do meu patrão, é culpa não sei o quê. Porque nós, inconsciente, fazemos uma transferência e não queremos reconhecer a nossa culpa. Você lembra Adão? Deus não confiou o jardim do Éden na mão dele? A hora que Deus confiou, aí Deus veio para prestação de conta. Adão falou, era culpa de quem? É culpa da mulher que o Senhor me deu. Eu estava conversando com a irmã sumiu da igreja, a irmã casou, não vem mais na igreja, meu marido não quer ir. Eu falei, se ele não quiser ir para o céu, você também não vai querer ir? O Senhor vai voltar e nós vamos ter que prestar conta. Eu te pergunto, qual é o talento que Deus confiou nas suas mãos? Qual é a vocação que Deus te deu? Qual é o ministério que Deus confiou nas tuas mãos? Nós vamos ter que prestar conta. E aqui você observa, ele chamou primeiro aquele que ele deu mais talento. Ele chamou aquele que tinha recebido 5 talentos. Exemplo, vem aqui. Senta aí, vamos acertar a conta. E trouxe, ele fala, Senhor, o Senhor tinha me dado 5. Hoje eu estou com 10, porque eu multipliquei. A igreja é para fazer discípulo. Não é para fazer membro, discípulo. Você é a igreja do Senhor? A igreja é você. Aqui é o prédio que nós se reunimos. Isso aqui não tem sentimento e Deus não vai cobrar nada. A igreja somos nós. Que ele falou, eu não habito em templo feito por mão de homem. Eu não habito em coisas feitas por mão de homem. Eu habito em pessoas que foram feitas. Então nós temos que fazer discípulo. Só que fazer discípulo é mais difícil. É melhor fazer membro. Por quê? Você fazer discípulo, você vai ter que tirar do bolso e ajudá-lo. Não é verdade? Você vai fazer uma viagem com o seu discípulo. Você está discipulando. Você vai pagar a viagem dele. Você vai suprir as necessidades do seu discípulo. Você vai orientá-lo. Você vai corrigi-lo. Você vai exortá-lo, que é animá-lo. Fazer discípulo dá trabalho. Agora, se eu fazer membro, é o contrário. O membro que vai me dar. Eu não preciso dar nada. Fala para quem está do teu lado. Deus te chamou para fazer discípulo. Para multiplicar. Que interessante. Ele está diante de Deus. O que irá acontecer conosco? Uma prestação de contas. Ele fala, Senhor, eu tinha 5, eu multipliquei. Agora eu ganhei mais 5. O Senhor aqui, agora ele vai falar no 21, recompensa. Deus confia, ele empresta, depois haverá prestação de contas, depois virá Você tem convicção do que você vai receber? O Senhor no 21 responde, muito bem, servo bom e fiel. Você tem sido fiel com Deus? Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu porei sobre o muito. Só chega no muito quem é fiel
no pouco. Aqui é a recompensa. Muito bem. Elogiou. Você multiplicou. Você foi fiel nos 5 talentos. Agora eu vou te colocar sobre os 10. Nós trabalhamos ao contrário de Deus. Se você observar, eu converso muito com pastores, líderes, amigos meus. Tem pessoa que ela começa uma célula, ou um pequeno grupo, com 10. Daqui a pouco tem 8, daqui a pouco tem 7, daqui a pouco tem 3, daqui a pouco tem 1. Aí eu não quero mais pequeno grupo nem essa célula. Não é o talento da pessoa? A liderança vai lá e dá outra célula. Não. Se você não foi fiel no pouco, você não está capacitado para cuidar de 10 ou de 3, você vai cuidar de 20. Você vai ser submisso àquele que tem 15. Você vai ser submisso àquele que tem 11. Porque se você foi fiel no pouco, será fiel no muito. Aí você tem que pegar essa pessoa e levar para aquela célula que tem mais e colocar lá, sendo submisso àquele. E o que tinha mais, ele vai ter o quê? Mais. Se ele não conseguiu multiplicar, por quê? Não conseguiu crescer, porque não está capacitado. Deus, ele dá segundo a sua capacidade. Deus não vai dar mais do que podemos fazer, do que ele nos capacitou. Deus confia em pessoas. Deus te deu. Vem a prestação de conta e depois vai vir a recompensa. Muito bem. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Depois veio aquele que Deus tinha dado 2. Recebi 2 talentos. E disse: o Senhor me confiou. Fala para quem está do seu lado: Deus confia em você. Fala, não desista. Não importa se você tem 1, se você tem 12, se você tem 3, se você tem 10, se você tem 5. O importante é nós aprendermos a valorizar as coisas pequenas. Valorize os pequenos começos. Esse daqui tinha 2. Ele multiplicou. Porque Deus vai nos dar segundo a nossa capacidade. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, a recompensa. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou fazer o quê? Tem pessoa que nunca consegue chegar no muito, porque não é fiel no pouco. Valoriza os pequenos começos. Valorize as coisas simples. Te colocar lá em São Paulo. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Não importa se Deus te confiou 100, 200, 1000, 400. Se Deus te confiou 1, valorize esse 1. Porque fiel no pouco, Deus me colocará no muito. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento. E disse: a nossa mente, ela quer dar uma resposta inteligente. Gente, tem como barganhar com Deus? Olha só. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento. Uma coisa simples, algo pequeno. E disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, é justo, que colhe aonde não plantou. Você acredita que Deus colhe aonde não plantou? A palavra diz que tudo que o homem planta, ele colhe. Mas você sabia que você pode colher também o que você não plantou?
A casa do seu pai, heranças, foi você que conquistou? Então não colhe não. Não foi você que plantou. Bênçãos. Nós podemos receber que nós não plantamos, não fizemos nada. Ele sabia, nós sabemos que Deus é um Deus que do nada Ele faz tudo. Você tem que entender, quando Deus fecha uma porta, é que Ele quer abrir um portão para você. Você sabia, quando a sua situação financeira não consegue fluir, é que Deus quer mostrar que você vai viver na dependência de Deus. Você sabia, quando a ciência não tem condições de curar, é Deus que vai curar você para mostrar que Ele tem poder para curar? Você sabia, o que você não pode fazer, Deus pode fazer por você? Esse aqui, ele sabia. Eu sei que o Senhor colhe da onde não plantou e junta aonde não semeia. Ele sabia que Deus poderia dar uma bênção, uma vitória, lugar que você menos espera. Ele sabia que ele poderia ir no lugar que ele nunca foi, nunca plantou nada, e chegar lá alguém falar para ele: ó, não sei porque eu gostei de você, eu quero te abençoar, eu quero te dar uma empresa, eu quero dar algo para você, não sei porquê. Eu cheguei em Cornélio, eu plantei lá em São Paulo. Eu e o irmão João, nós trabalhava lá, gente. Ele via a irmã Erenice. Às vezes nós saía para fazer visita e trabalhar com cura e libertação 2 horas, 3 horas da manhã. Eu plantei lá. E quando eu cheguei em Cornélio, eu não plantei aqui. Chegou uma pessoa e falou para mim: ó, eu não sei porque eu não te conheço, mas Deus inclinou o meu coração para você. Eu vou te ajudar. A única coisa que eu quero que você tenha é gratidão. Gente, meu aluguel ia vencer, faltava 5 dias. Eu não tinha uma moeda. Essa pessoa perguntou para mim: você paga aluguel? Eu falei: pago. Quanto que é? Eu falei: tanto. Ele falou: tó, vai lá e paga. Até que grau você estudou? Eu falei: pastor, eu tinha uma vontade de ter uma formação acadêmica, porque o mundo de hoje, ele vê você pela aparência, e Deus vê o seu coração. Às vezes o homem quer ver um título, e às vezes Deus vai te dar esse título para mostrar para o homem que Deus é na sua vida. Vamos lá na Unifil. Cheguei lá na Unifil, ele falou: esse daqui é o Timóteo, tal. Aí ele falou assim: mas você é o Timóteo que andou com o pastor Jonathan de São Paulo. Então eu plantei aonde? Ele falou: você vai estudar aqui. Eu colhi aonde? Lá em Londrina. Depois passei por outro interpério, provas. Veio outro homem e falou: sabe por que você está em Cornélio? Você não entendeu? Porque Deus tem um ministério na sua vida. Eu vou te falar uma coisa: Deus inclinou meu coração para você, e eu vou te ajudar. A única coisa que eu quero é gratidão. Quem está fazendo é Deus. Esse homem começou a me discipular, me levar para os lugares. Ser discipulado, gente, é você aceitar correção, aceitar puxão de orelha. Hoje há um discipulado da geração do mimimi. As pessoas discipulam o outro como já estivesse no céu. Fala para o seu irmão: você ainda não está no céu não. Aqui você vai ter luta, aflição, perseguição, angústia, dor de estômago, dor de cabeça. Jesus falou: vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, passa alegre, porque eu já venci o mundo e vocês vão vencer. Chegou outro, através desse, e ele nem sabia, ele não me conhecia. Ele falou assim:
Deus falou para mim que Ele ia te colocar no meio dos doutores. Sabe quando Deus falou isso para mim? Eu estava catando lixo lá em São Paulo, gente. Quem crê que Deus confia em pessoas? O diabo não, sabe por quê? Porque ele não sabe até onde você vai chegar. E essa aí, Deus fala, é esse mesmo, porque eu chamo os desprezados. Eu chamo aqueles que ninguém dá nada para confundir os que acham que é alguma coisa. Você lembra de Albert Einstein? Os professores dele falam, esse aí em física, isso aí não vai dar em nada. Mas Deus confiou nele, virou o pai do quê? Da relatividade. Você não pode deixar que as adversidades dos dia a dias vem o quê? Impedir o plano, a história que Deus confiou nas suas mãos. Porque quem vai dar conta é você. Não é tua mulher, não é teu filho, não é tua esposa, não é teu esposo, não é teu vizinho, não é ninguém. Vai no foco que Deus está te dando. Ele confiou em você. Para a glória de Deus, transformação acadêmica. Pergunta como eu paguei. Veio o outro, Deus falou para mim, vai numa loja, escolhe o carro que você gostar. Fala para quem está, você precisa ter relacionamento com seu pai. Se Deus confiou algo em você, porque Ele sabe a sua capacidade. Vai. O pai, quem é mãe, quem é pai, quer dar o de melhor para o filho, imagina Deus. Vai lá. Eu passei em frente a uma loja azul, eu falei, eu acho que é a Assembleia de Deus. A minha irmã Sara falou, não, Timóteo, é uma agência de carro. Citroën. O Bruno trabalhava lá. Tem talento. Fala para o seu irmão, tem talentos. Fala, tem dons. Que é pessoal. Deus mandou o Hudson cortar cabelo e atender os mendigos, não mandou eu. É quem vai pagar é ele. Deus vai cobrar é dele, não meu. Deus mandou vir aqui profetizar, abençoar vocês em tempo de pandemia. Oh, pastor, a minha tia está com pandemia. Dá para o senhor ir orar? Dá. Coloco máscara já e vou lá orar. Porque depois da pandemia eu falar que Deus cura, que Deus liberta é fácil. Você já ouviu a história da formiguinha e do elefante? Estava andando a formiguinha e o elefante. E veio a hiena para matar a formiguinha. O elefante foi lá e tuf em cima da hiena. A formiguinha subiu em cima do elefante e falou, nós dois juntos, hein? Tem para ninguém. O talento era do elefante, não era da formiguinha. Fala para o seu irmão, cuidado com a formiguinha. Fala, Deus confia em pessoas. Deus confia em você. Não deixa as pessoas falar que você não vai ser nada, que você não vai chegar a nada. Esse ministério, essa empresa, o que Deus colocou na sua mão é porque Ele confia em você. Ele sabe que você tem capacidade. Levanta a sua cabeça. Não deixa ninguém tirar a identidade de Cristo em você. Só que nós somos às vezes que nem José. Deus fala, nós já quer ir lá e eu fui lá e falei, o meu cunhado, Luiz, acho que ele está escutando e assistindo essa live. Luiz, vamos ali numa loja, porque a gente tem medo de ir sozinho, né? Deus mandou eu colocar a mão num carro. E eu fui lá. Eu colocava a mão no carro e falava, eu profetizo na minha vida em nome de Jesus. O Luiz fazia assim. Eu fui no outro lado, abri a porta, sentei e falei, em nome de Jesus eu profetizo esse carro na minha vida. O Luiz chegou em casa, ele falou, Sara, acho que o Timóteo está ficando doido. As coisas de Deus é loucura para o homem natural. E uma coisa eu te falo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? Se vocês ficam assistindo, vocês ficam ouvindo o jornal, Cidade Alerta, WhatsApp, Facebook, e Deus falando em vocês.
Eu gosto de coisa rápida, Deus. Nós estamos no tempo da hipervelocidade. Hipervelocidade. Eu cheguei, conversei com o Bruno. O Bruno falou o preço do carro. Eu falei, Jesus. Deus falou, é o carro que eu falei para você que ia te dar, nem existia ainda. Lembra que a irmã falou para você, o carro prata com a rodinha atrás? É esse aí que foi lançado. Deus falou, o carro nem existia, porque Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Você tem que ter essa fé que excede todo entendimento. Falei com o Bruno. O Bruno falou, vamos ver aí o que podemos fazer. Orei a Deus. A minha irmã mais velha ligou lá de São Paulo. Ela falou, Timóteo, Deus está falando comigo agora que você acabou de ajoelhar, orar para algo. Deus fala para mim que você é como um rei, que obedeceu o que Ele mandou. Multiplicou os talentos. Pode fazer que Deus é contigo. O Bruno foi lá, foi tudo aprovado. Gente, como se fosse nos dias de hoje. Uma entrada nos dias de hoje seria o quê? Uns 20 mil, Bruno, mais ou menos? Para ficar bem pequenininha as prestações. À tarde me liga um pastor, amigo meu, família bem sucedida. Ele falou, pastor, Deus me incomodou muito. E eu fiz uma transferência para a sua conta. É pouco, eu queria dar mais. Gente, quando eu cheguei lá nos dias de hoje, 25 mil reais. Como eu sou corpo, alma e espírito tricotômico, ainda eu tenho essa carne. Eu fui lá na Caixa Econômica. Falei, ó, eu tenho uma poupança. Eu acho que alguém fez uma transferência errada. Aí olharam lá, não, isso aqui é do Senhor. Tem coisa que Deus está te dando, mas você não quer. Tem coisa que está nas suas mãos, mas você não quer. Porque nós temos olhado com os olhos físicos, não com os olhos espirituais. Eu quero te dizer nessa noite, 2 irmãos, Esaú e Jacó. Fala para quem está do teu lado, cuidado. O que Esaú não quer, Jacó quer. Fala, se você não quer, eu quero. Tem coisa que é individual. Não fica medindo a fé do teu irmão, da tua mulher, da tua esposa. Não existe balança que pesa a fé. Deus vai agir mediante o grau de fé que você tem. Se você crê só no pouco, você vai ficar no pouco em todas as áreas. Se você crê no muito e você gradear no muito, Deus vai te colocar no muito, porque Ele é dono de tudo. E fizemos, exemplo, o que sobrou em 24, paguei em 11. Porque aquele que prometeu fala para o seu irmão, Deus confia em pessoas. Fala, levanta a sua cabeça, Deus confia em você. Você está passando por uma prova. É no deserto que Deus vai saber o que está dentro do nosso coração. Vamos ver se Abraão confia em mim. Vamos ver se ela confia em mim. Vamos ver se ele confia em mim. Deus não vai nos dar nada que vamos ser o quê? Reprovado. O que teve 5, multiplicou mais 5. O que teve 2, multiplicou mais 2. Deus confiou, teve a prestação de conta e eles receberam a recompensa. E esse pode ver, ele fala, eu sei. Depois ele fala para o Senhor, por isso eu tive medo. Nós queremos justificar Deus. Por que você não foi no culto? Eu tive. Pergunta, irmão, você tem medo de trabalhar, ganhar dinheiro? Tem medo de ir no mercado? Tem medo de ir na farmácia? Tem medo de ir à praia? Tem medo de ir para sítio? Tem medo? Tem medo de buscar dinheiro no banco, na casa lotérica? Nós não temos. Porque nós andamos por vista. Mas o verdadeiro cristão, ele anda por fé, não anda por vista. Porque por fé eu posso agradar a Deus. Ele fala, Senhor, eu tive medo.
Fala para quem está do teu lado. O amor e o medo não conseguem andar junto. Você casa por amor ou casa por medo. Aquela pessoa que passou muita necessidade, ela se torna avarenta. Por quê? Ela não consegue compartilhar, ela não consegue dar porque ela tem medo de passar o quê? Necessidade. Mas aquele que tem amor, ele dá e dá com alegria. Ele dá no pouco e Deus coloca ele no muito. Mas por que o amor e o medo? Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é o quê? Fala para o seu irmão, Deus é amor, não é medo. Versículo 18. E o amor lança fora todo medo. Eu tive medo de multiplicar, gente. Se ele tinha 60 mil reais, se ele multiplicasse, ele ia ter 120, mas ele teve medo de multiplicar. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Fala para o seu irmão, o amor lança fora todo medo. Tive medo, sei. Eu escondi o seu talento. Ele entendeu que o talento não era dele. Eu escondi o seu. Quantos levitas, pregadores, tudo que você tem, tudo que você aprendeu, tudo que nós estudamos é talento. Quando você usa para o corpo de Deus, passa a ser dom. Se você é uma professora, você usa na igreja, passou a ser dom, tá? Hudson corta cabelo. Vai uma pessoa lá que não tem necessidade. Ele usou para o corpo de Cristo. Ele não enterrou o talento dele. O que ele fez? Eu escondi o seu talento, nem dele era. Era de quem? De Deus. No chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Prestação de conta. Aí Deus fala, então agora eu vou te dar recompensa. O Senhor respondeu, servo mau. O que Deus respondeu? Negligente. Você sabia que eu colho aonde não foi plantado. Vocês sabem que eu posso fazer coisas extraordinárias. Vocês sabem que eu tenho poder para transformar a história, a vida de vocês. Eu tenho poder para mudar o mundo e eu que vos dei esse poder e essa autoridade. E que ajunto aonde não semeei. Então você devia ter confiado o seu talento. Para que quando eu voltasse, fala para o seu irmão, Deus vai voltar. Eu recebesse de volta multiplicado. Tô a sua recompensa. Tire o talento dele. Deus é justo. Tire o talento dele. Deus está tirando o que é dele. Entre. Entregue a quem tem 10 talentos. Tira o talento dele e dá para aquele que tem mais. Porque aquele lá está capacitado. Porque ele foi fiel num pouco, ele está capacitado para viver o muito. Pois a quem tem mais, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lance fora o servo inútil nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Em tempo de pandemia, Deus nos dá uma palavra dessa. Gente, o perigo é quando Deus para de falar.
é quando Deus fica em silêncio. Eu não sei qual é o talento que Deus confiou nas suas mãos. Eu não sei qual é o teu chamado. Mas Deus confiou em você. Deus só nos dá segundo a nossa capacidade. Deus não vai dar algo que você não consegue fazer, porque Deus confia em você. Vamos nos colocar de pé. Você que sabe que Deus falou com você nessa noite, curva a vossa cabeça. Tem um amigo meu, eu ministrei antes de nós orarmos e falei para ele. Sabe o que ele falou para mim? Meu talento está aqui, ó. Sabe onde ele está hoje? Onde ele está eu não sei, só sei que o corpo dele foi enterrado faz uns 7 dias. Fala para o seu irmão, você tem que saber para que Deus te chamou. Tudo que nós temos não é nosso, nem a nossa própria vida. Ele também falava, a vida é minha. A hora que começou a passar mal, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Mas eu falei, você não falou que era tua? Gente, não estou falando em perfeição. Santificação é um processo de perfeição. Mas existe hoje muita transferência. Eu não vou por causa dela. Eu não faço por causa dele. Eu não vou porque fulano fez isso. Eu não vou porque fulano fez aquilo. Os 3. Deus chamou alguém para representá-los? Naquele dia. Vamos estar diante do tribunal de Deus. Aí não tem como justificar. Não tem como. Deus vai falar, eu te dei conforme a sua capacidade. Eu não te dei nada que você não pudesse fazer. Nada que não tivesse ao seu alcance. Vamos fazer a prestação de conta que eu quero te dar a recompensa. E aí, gente? Não se ministra mais sobre isso. Nunca se viu uma igreja tão fraca como no século 21. Acho que é a igreja mais fraca que já existiu no século 21. Imagina se na pandemia, quem já assistiu Moisés nas pragas? Você viu Moisés sumir? Família de Joquebede, juntaram o povo na rua. Lá também fecharam tudo. Só que você tem que olhar que o céu não está fechado, o céu está aberto. No céu não tem crise. Chamaram o povo para a rua e começaram a orar, pedir perdão para Deus, lembrar ao Senhor, nós somos a tua herança, nós somos ovelha. Deus falou, agora vocês entenderam. Junte o povo, prata, ouro, e vão para o deserto, que depois do deserto tem uma Canaã preparada para vocês. Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda prospera, mas Deus está falando conosco. Buscai primeiro o quê? Já viu as pessoas orando para abrir igreja, João? E para abrir firma, comércio, loja. Deus fica olhando. O que vocês querem? O que é melhor para vocês? Não que não vamos orar para abrir. Mas eu te pergunto, o que você tem feito com o talento que Deus te deu? Eclesiastes diz, na sepultura não há ciência, não há obra e não há sabedoria. Deus confiou em você, confiou em nós. Haverá prestação de conta e a recompensa. Fala para o seu irmão,
ainda há tempo de refazer a rota. Muitos foram, não sei se deu tempo. Ainda há tempo. Vamos orar? Fala para o Espírito Santo trazer a sua memória. Senhor, para que o Senhor me chamou? Senhor, eu quero multiplicar os meus talentos. Eu quero ser fiel no pouco. Porque está escrito: o Senhor me colocará no muito. Pai querido, em nome de Jesus, teu filho amado, nessa noite, como igreja do Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra de despertamento, ó Senhor. Que nós possamos multiplicar os nossos talentos. Ó Deus, revela para a sua igreja qual é o talento de cada um. E que venha sobre nós um espírito de coragem, um espírito de ousadia. Porque nós sabemos que o Senhor colhe onde não foi plantado. Que o Senhor passa por onde não há porta. Abençoa seu povo, Deus, curando, libertando nos quatro cantos da terra, transformando pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, porque nós cremos, se o Senhor confia em pessoas, nós também confiamos, Senhor, no servo e nas servas que o Senhor levantou. Leva o teu povo em paz, livra de todo mal, de todo perigo e da aparência do mesmo, de toda bactéria, de todo vírus, Pai. É o que pedimos como igreja e te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, aplaude ao Senhor nessa noite.